Vamos à explicação da AV1 de sistemas lógicos. Isso dá um texto para a gente explicando o funcionamento de um flip-flop. E dá uma tabela para a gente, na qual tem o MSB, que é o dígito mais significativo, o LSB, que é o dígito menos significativo, o A, que é o número binário, e F1, F2, F3, F4 e F5 são operações que podem ser executadas. E cada operação dessa tem sua devida descrição aqui embaixo, do F1 ao F5. Bom, vamos ao item A da primeira questão. Ele pergunta: qual o valor de A no sistema decimal e no sistema hexadecimal? Bom, na tabela ele já nos dá o A em sistema binário. Corresponde a esse número aqui: 110110001. Agora vamos fazer a transformação para decimal e hexadecimal. Bom, como eu já tenho ele em binário, aqui, pode só a gente fazer essas informações. Primeiro, para decimal, onde eu peguei esse número binário e abri ele. Abri como assim? Em potências de 2. Do dígito menos significativo ao dígito mais significativo. Lembrando que quanto menor o dígito, quanto menos significativo o dígito, menor a potência, certo? Então, eu tenho aqui o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Porém, os zeros eu não conto, certo? Então, eu vou pegar só os que tem 1. Então, ficou 2 elevado a 0, 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4, 2 elevado a 6 e o 2 elevado a 7. Pronto. Depois disso, eu calculei as potências e fiz uma soma entre elas. Encontrei esses valores. E no fim, 217. Corresponde a esse valor binário em decimal. Certo? Em seguida, transformei para o hexadecimal. No hexadecimal, o que eu fiz? Eu peguei o valor binário e reparti em nibbles, que são sequências de 4 bits. Pronto. Depois daí, eu vi qual valor correspondia a cada nibble. Tipo, esse aqui, eu sei que corresponde ao 9. Porque, ó, 2 elevado a 0 é 1, mais 2 elevado a 3 é 8. Então, 8 mais 1, 9. Aqui da mesma forma. 2 elevado a 0 é 1, mais 2 elevado a 2, 4. 1 mais 4, 5. Mais 2 elevado a 3, que é 8. 5 mais 8, 13. Só que o 13 no sistema hexadecimal corresponde à letra D. A letra sim, né? Corresponde ao D. Então a gente une isso e encontra D9. Corresponde esse número binário no sistema hexadecimal. Certo? Isso foi o item A da primeira questão. Na segunda, ele pede que, de acordo com o nosso número na matrícula, a gente preencha um registro B, um registrador B, com um nibble mais significativo no X da nossa matrícula, que é o primeiro número, e um nibble menos significativo no Y, que é o segundo número da nossa matrícula. Bom, na minha matrícula, o X ele corresponde a 7 e o Y ele corresponde a 9. Então, bastou eu abrir esses números, transformá-los em binário, né? O 7, divisões sucessivas por 2. E em seguida, a gente pega o último resultado e concatena com todos os restos, de baixo para cima. Encontrei esse valor aqui, 0,111, que corresponde justamente ao nibble mais significativo, como é pedido na questão. E o Y a mesma coisa. Peguei o 9, divisões sucessivas por 2. Peguei o último resultado, concatenei com os restos, encontrei esse valor, 1001. Pronto.
que corresponde ao nível menos significativo. Isso era o que pedia no item B. Agora no item C, ele quer que, a partir do número que a gente encontrou na B, que é esse, a gente faça um F5. Na F5, que é uma das operações que tem abaixo da tabela, como eu mostrei, ele quer que o quê? Adicione o valor do LSB ao MSB e deslocar todos os demais bits uma casa para a direita. Então foi justamente isso que eu fiz. Adicionei o valor do LSB ao MSB, então o MSB ficou com 1. Desloquei todas essas casas, todos esses bits, uma casa para a direita. E esse 1 aqui do LSB veio para cá. Pronto. A segunda parte era transformar o nível mais significativo e o menos significativo em sistema hexadecimal. Aqui o nível mais significativo, esses 4. 1, 2, 3, 4. E o menos significativo, esses 4. Certo? Pronto. Aí o mais significativo é 1111, que corresponde ao 15 em decimal. Fazendo a transformação, corresponde ao F em hexadecimal. Pronto, esse é o nível mais significativo. Mesma coisa eu fiz com o nível menos significativo, que é esse aqui, ó, 1100. Então, esse número binário corresponde a 12 no sistema decimal, que corresponde ao C no sistema hexadecimal. No item D, ele pede para a gente mostrar quais operações precisam ser realizadas sequencialmente sobre o valor A para obter no final o valor 64 mais x mais y mais z em binário. Bom, sabemos que o A corresponde em binário a 1101, 1001. Então a gente primeiro tem que fazer o quê? Somar 64 com os nossos números da matrícula. Então meu x é 7, meu y é 9, meu z é 2. Então 64 mais 7 mais 9 mais 2 é 82. Transformei esse valor em binário nas divisões sucessivas. Encontrei 01010011. Pronto, então devemos transformar o A nesse número que eu encontrei, que é 82 em binário. Para a gente encontrar, a gente vai se basear naquelas operações lá descritas abaixo da tabela. Aí eu fiz todas essas transformações. Por exemplo, comecei aqui com o A em si, dei um F2, encontrei esse valor, dei um F1, encontrei esse valor, e assim sucessivamente. E depois de 15 operações, eu encontrei, enfim, o valor de 82 em binário. Certo? Esse foi o item D. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele explica o funcionamento de um display de 7 segmentos e dá uma tabela verdade para a gente, sempre preenchida. 2 entradas e os valores. Um hífen, um x, que no meu caso vai ser 7, um 9 vai ser meu y, e o E. Ele quer que a gente desenvolva as saídas no item A. Bom, de acordo com essas posições, com esses segmentos do LED, eu fiz as saídas. Por exemplo, o hífen irá acender apenas o G, que era esse segmento. O E vai acender o D, o E, o F, e o A e o G. Apenas o B e o C vão ficar apagados. Então apenas o B e o C irão ficar apagados. Como pode ver aqui na tabela. No item B, ele pede para a gente encontrar a expressão booleana de cada saída. Cada saída dessa tabela aqui. Por soma dos produtos, o produto das somas. E foi exatamente o que eu fiz. Cada saída com seu devido valor.
alguns fiz produto das somas, que a gente vai pegar a saída 0 e barrar tudo que for 1. E somando os produtos a gente vai pegar as saídas verdadeiras, que são as saídas 1, e barrar tudo que for 0. A gente encontra tudo isso aqui, certo? No item C, ele pede para a gente desenhar o circuito dessas expressões aqui, de acordo com essas expressões booleanas que a gente obteve a partir dessa tabela, no item A. Bom, então para todas as 7 saídas a gente fez aqui o circuitozinho. Por exemplo, o A é o A mais B. Então a gente tem lá em cima o A e o B conectados em uma porta OR e dando o A como saída. E assim sucessivamente. Cada expressão está representada aqui no circuito. E enfim, vamos para as 2 últimas questões. As 2 últimas questões são baseadas nesse circuito aqui que é dado na V1, na questão. Certo? No item D, ele quer que mostre a expressão booleana de cada saída. Então eu coloquei aqui, analisando o circuito. Eu vi cada saída, por exemplo, o A é simplesmente o A, já que esse triângulozinho não representa muita coisa, né? Não influencia no circuito. E as demais do mesmo jeito. Analisando o circuito, eu fiz as expressões. Já na E, eu encontrei a tabela verdade de cada uma. De acordo com o circuito, com as expressões, a gente monta a tabela verdade. E ficou dessa maneira. Então, é isso. Espero que tenha explicado direitinho.